Sua Bíblia em Hebreus 11, Galeria do Heróis da Fé. Hebreus 11. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Está um pouquinho diferente? Eu estou com uma King James na mão. É uma Bíblia que eu ganhei de alguém muito especial que disse para mim: toda vez que você for pregar, leve ela. E segue a palavra do Senhor dizendo assim: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. A igreja pode se assentar. Pela fé. O mistério da fé. A fé que professamos, a fé que carregamos, a fé que temos dentro de nós. E como falar de fé e não lembrar da galeria dos heróis da fé? Se seguirmos o texto, irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja. A palavra vem dizendo assim: pela fé, Abel. O que acontece quando a palavra fala de Abel? Um sacrifício. Irmãos, talvez o que Abel tinha era só um copo de água. Assim como talvez eu e você no dia de hoje convidamos o Senhor a sentar à mesa conosco e tudo que nós tínhamos era um copo de água. Mas se aquele copo de água era o melhor, é o que Deus aceita. Porque o que Deus aceita não necessariamente está envolvido em riqueza, luxo, em bem material. Está envolvido em ser o nosso melhor, a primazia. E é diferente. Pois é, pela fé, Abel entrega ao Senhor um sacrifício agradável, um sacrifício que o Senhor para e contempla e recebe. Meu Deus. Seguimos o texto. Pela fé, Enoque. Eu confesso que eu não conheço muito de Enoque, não. Papai sabe bem mais. Mas Enoque foi trasladado. E sabe o que acontece quando você vai olhar essa parte que Enoque foi trasladado? É um homem de bom testemunho. É um homem que agrada o coração de Deus e para livrar ele da morte, o Senhor o recolhe para si. Privilégio de Enoque, que viveu pela fé. Acha que Enoque não passou dificuldades como nós passamos? Claro que sim. Mas é fé. É testemunho que chega até nós no dia de hoje, neste momento, nesta congregação. E quantos anos atrás viveu Enoque? Um testemunho que grita. Um testemunho que ecoa sobre a terra. Um testemunho agradável a Deus. Em seguida, lá vem um tal de Noé. Se você for pensar em Noé, você vai falar assim: é louco, insano. Não chovia, viu? Se você não sabe, até o dilúvio não chovia. E aí um doido insano resolve construir uma arca porque vai chover. E aí? Como fica? Se você estivesse lá no tempo de Noé, o que você faria? Você acreditaria que ia chover? Uma coisa que você nunca viu.
E aí? De qual lado você ficaria? Qual seria o seu posicionamento? Nunca aconteceu, mas Noé está dizendo que vai acontecer. É coisa da cabeça de Noé? Ou é o Senhor que está tendo um particular com alguém? E pela fé Noé. E Noé alcança testemunho. Pela fé. É fé. Uma fé genuína, viva, pulsante, que não importa o modo, o jeito, como as coisas estão, e sim como elas vão ficar, porque quem está vivendo a fé sabe que maior é aquele que fez a promessa, e que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma palavra, e foi o Senhor que disse, só guarda a fé, só a fé. Não importa o que pensam, não importa o que falam, não importa o que imaginam. Meu Deus. Vai vendo só. Abraão, o pai da fé. Vamos quebrar um pouquinho o Abraão? Vamos descer para a intimidade da Bíblia e de Abraão? Estou falando de um construtor, de ídolos. Porque esse era o legado da família de Abraão. Estou falando de um mentiroso. Irmã, como é que você tem ousadia de falar que Abraão era mentiroso? Ele é o pai da fé. Ah, é? Se você conhece Bíblia, o que ele fez quando ele disse que Sara não era esposa dele? Ele estava falando a verdade neste momento? Palavra do Senhor, não são coisas minhas, não são palavras minhas. Um mentiroso sim. E aí? Mas acaso o Senhor não transforma a vida do mentiroso? Acaso o Senhor não faz novidade? Quando o amor dele nos alcança, nós não somos transformados? E esquecestes que o nome de Abraão antes era Abrão? E que o Senhor vai fazer diferença na vida dele? Sabe o que acontece? Fé. Sabe por quê? Sai e vai. Para onde? Só vai. O que levou Abraão a só ir? Fé. Porque ele não estava vendo, e não é isso que a palavra vem dizendo no início dessa leitura. Ele não estava vendo, ele só estava indo. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra e ele acreditou. Fé é crer naquilo que eu não estou vendo. E lá vai Abraão. E na sua trajetória tem uma escolha. Quando acontece essa escolha, Abraão já entendeu que o mistério de Deus é com ele. E que aonde ele for, o Senhor será com ele. Que diferença faz Ló escolher a melhor parte? Entenda uma coisa. Ló está escolhendo o que os olhos dele estão vendo. E fé é ver ou é crer? Talvez aos meus olhos, aos seus olhos, como aos olhos de Ló, o melhor é ir para o pasto verdejante, para o lado verde, o lado que tem água, o lado que tem bonança, o lado que está prosperando. E não para o lado seco, para o deserto. Mas não importa se é deserto, se é vale, se é cova, se é fornalha, se o Senhor é com você e você tem uma palavra e você tem fé, acabou. Tudo se transforma, porque há poder no nome, no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelas minhas pisadas, é pelas pisaduras dele. Pois é. Abraão vai viver 3 dias de tormenta. 3 dias de desafio. Ele sai de casa de novo, sem rumo. Vai que eu vou te mostrar. É assim que está escrito. Levando a sua promessa, o seu presente, Isaac. A palavra não fala que Abraão se lamentou com Sara. A palavra não fala que ele contou para os servos que iam com ele.
A palavra não diz que ele disse para Isaac que eles estavam indo para Isaac ser sacrificado. Mas foi assim que Abraão saiu de casa, para sacrificar o seu único filho. O seu filho, o filho da promessa. E aí? Para pensar o tamanho da fé. Porque a palavra não fala nem para mim nem para você que Abraão saiu murmurando e questionando e olhando para cima como nós fazemos, pois somos crianças mimadas e birrentas. Essa é a nossa realidade, a nossa verdade. Quando a prova bate na porta, é assim que nós nos comportamos, sim. Somos os primeiros a olhar para o alto e dizer assim: Senhor, por que disso? Por que o Senhor permitiu isso? Não, ele só leva o menino. E vai caminhando com fé. E o que acontece? No extremo, no último segundo, ele ouve um brado. Isso é fé. Isso é fé. Pois é. Sara concebeu. 90 anos. Abraão 100. É impossível para nós, né? Mas quem disse que para Deus é impossível? Passou 90 anos, mas a promessa aconteceu. Por quê? Porque fiel é quem prometeu. Não é promessa minha, é promessa do Senhor. Claro que Sara tentou dar o seu jeitinho. Por quê? Ansiosa por natureza. Ei, como nós gostamos de dar um jeitinho, né? Como nós gostamos de passar o carro na frente dos bois, não é? Eu que o diga. Mas o Senhor tem o tempo dele de agir. Meu Deus. Sabe quem eu encontro lá na galeria do Heróis da Fé? Versículo 23 de Hebreus 11. Vem falando de alguém que foi escondido por 3 meses. Só aparece o nome dele lá. Mas quem escondeu o menino? Uma tal Joquebede. Ela está lá na galeria do Heróis da Fé. Tamanha a fé dessa mulher num tempo de perseguição, de luta, de desafio. E ela esconde Moisés 3 meses, 3 meses. Imagina você não deixar um bebê chorar, gemer. 3 meses é a época das cólicas, é a época que o neném não dorme à noite. E aí, como você esconde? Haja fé em Joquebede para esta fase tão difícil. Aí depois ela pega o menino e solta no rio. Você soltaria o seu menino num rio cheio de crocodilo? À deriva? Sem rumo? Isso é fé. Uma fé viva, genuína e pulsante. Meu Deus. A mesma fé que pega uma mulher que não conhece as Escrituras, que ouve falar de um Deus que está vencendo batalhas, que está fazendo o povo prosperar, que está levantando um povo, que está fazendo diferença na vida de certas pessoas, e leva ela para a galeria do Heróis da Fé. Com ousadia, eu vou falar um pouco mais para você, eu vou pular um pouquinho isso aí e vou te contar. Ela entra na genealogia de Jesus. De quem eu estou falando? A prostituta Raabe. Mulher prostituta, e aí? Aos olhos do Senhor, a fé daquela mulher foi tão grande que as outras coisas se tornaram pequenas. O Senhor toca em Raabe. Raabe vai viver o mistério da fé sem sequer conhecer o Deus de Israel. Ela não tem intimidade com ele. Mas sabe o que acontece? Os dois que ela esconde, é comum a casa dela ser frequentada por homens. Então, quem foi lá perguntar se ela tinha visto, passaram por aqui, mas já foram, porque é casa de passagem, não é casa de hospedagem. O que acontece?
Amarra uma fita vermelha aí. Põe sua família dentro da sua casa. Abriga a sua família dentro da sua casa. Eu fico imaginando o profeta quando escuta os dois falando, a casa dela está em cima do muro. Eu fico imaginando os dois lá, meu Deus, a casa dela está em cima do muro. Como será que nós reagiríamos hoje se nós lançássemos uma palavra dessa grandeza sobre a vida de alguém? E de repente a gente olha e vê os muros caindo, tudo sendo destruído, aquela poeira subindo que impede a gente de ver, que limita a nossa visão, que já é limitada. Imagina uma mulher que não tem intimidade com Deus, escutando os estrondos, escutando os gritos, e ela permanece dentro da sua casa, com a sua família. Acaso isso não é fé? Uma fé que a atingiu e que a contagiou, que a encheu, que a preencheu? Olha, eu consigo fazer pão, mas eu não consigo produzir fé. Fé vem do manejo da palavra do Senhor. Fé vem do ouvir a palavra do Senhor. E aí, eu tenho ouvido, escutado, guardado, ou eu tenho ouvido e saí daquela porta para fora, acabou. É só mais um culto, só mais uma pregação, é só mais uma palavra. Como que isso vai fazer efeito em mim se não fizer morada aqui dentro? Como que eu vou ter uma fé genuína e pulsante se eu não escuto a palavra, se eu não pratico a palavra, se a minha Bíblia fica lá guardada e eu só trago ela para o culto porque é necessário, porque é ferramenta do culto? Eu não fabrico fé. Eu não produzo fé. Mas o Senhor produz. O Senhor me enche de fé. E o Senhor aumenta a minha fé todos os dias. Quando eu me posiciono corretamente. Como Raabe se posicionou em cima do muro. Está tudo caindo? Está tudo desmoronando? Mas tem fé? A sua fé é convicta? Fé é reconhecimento, é certeza que independente de como está, Ele faz. Não é só que Ele fez ou que Ele vai fazer. Ele faz todos os dias. Mas para receber, fé. Uma palavra tão pequenina, 2 letrinhas, mas com significado grandiosíssimo, que faz tanta diferença e que tem tanto peso na nossa vida cristã. Quer ver? Segundo a Crônicas 2, segundo a Crônicas, o capítulo de o livro de Segundo a Crônicas, perdão. Ali, se você parar para ler, você vai ver um exemplo de esforço, sensibilidade, de trabalho, de conserto, de gratidão. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Lá está Salomão. E sabe quem está lá? Se você lê Segundo a Crônicas, mas é ler com o coração aberto, irmão, não é ler só de passar o olho, não. Deus está presente em cada passo do livro de Segundo a Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe o que é isso? É Deus respondendo a oração de um rei que se prostra, que entende que precisa ser reconstruído, que entende que precisa ser modificado, ser transformado, ser tocado, que entende que sem a presença do Senhor não vale a pena. Dá uma lida. Pega isso para essa semana que vai começar amanhã, domingo é o primeiro dia da semana. Que tal passar a próxima semana lendo Segundo a Crônicas? Meditando no que tem lá.
tirando as lições que tem lá, acrescentando fé, porque é a palavra do Senhor. Olha a coisa linda. O ministério de Jesus está no começo. No início. Ele nem era conhecido, nem era famoso ainda. E alguém vai quebrar paradigmas. Quanto tempo faz que você não quebra um paradigma? Quanto tempo faz que você não se desprende de tudo e só vai? Não responda para mim. Você melhor do que qualquer um aqui sabe quanto tempo faz que você não tem aquele particular da madrugada, que você não sente aquele calor, aquele abraço, que o negócio não fica diferente. Talvez seja só um dia. Talvez seja 12 horas a sua resposta. Talvez seja vários dias. Independente de qualquer coisa, fé é todo dia, irmãos. Independente de como seja o dia. É todo dia. É no dia de alegria, é no dia de tristeza, é todo dia. A época, no início do ministério de Jesus, um doente era considerado impuro. Os discípulos até perguntam para Jesus certa vez, mestre, quem pecou? Por conta de um enfermo. Pois é. A palavra do Senhor é clara em dizer em todo o ministério de Jesus que doença era sinal de impureza. Leproso, apartado, fora da cidade. E ainda quando alguém vinha chegando, ele ainda tinha o dever, a obrigação de anunciar que ele era leproso. Ele tinha que gritar assim, imundo, imundo, para ninguém chegar perto. Olha que coisa triste. Além de você ter um rótulo que te envergonha, que te separa, você ainda ter que declarar esse rótulo que te deram. Triste demais, né? Mas um deles não vai perder a oportunidade. Ele quebra o protocolo. Quebra o paradigma. Corre o risco de ser morto. E vai até Jesus e diz o que para ele? Se queres, tu podes. Quanto tempo faz que você não olha para o alto, de joelho no chão, coração rasgado e não diz para o Senhor, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode mudar essa situação. Quanto tempo faz que você não exercita a sua fé? Pois é. Ficamos presos a coisinhas e deixamos a fé de lado. Tentamos dar o nosso jeitinho como Sara e esquecemos que temos uma promessa, esquecemos de quem somos filhos. Porque é assim que ele nos chama. Filhos. Ele nos resgatou, nos trouxe até aqui nesta noite, por quê? Porque ele nos ama. E a palavra é para mim, é para todos nós. E nesta noite o Senhor nos chama a olhar para ele e dizer, Senhor, se queres, tu podes. Sabe qual é a resposta de Jesus? Em meio à indignação de tantos, os discípulos estavam lá presentes. Ele abraça o leproso sem restrição, porque para ele não interessa a sua lepra, interessa o seu movimento de se achegar perto dele. E aí ele faz o quê? Escuta ele falar para você nesta noite, no seu coração. Quero, porque o Senhor quer a todo instante tocar nas nossas vidas. Só que quantas vezes nós fechamos a porta da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, e impedimos o mover e o trabalhar do Espírito Santo. É assim que funciona. A resposta do Senhor, quando nós chegamos para Ele, com uma fé genuína, pulsante, é essa. Eu quero. Eu estou aqui.
Para quantos Jesus disse, perdoados estão os seus pecados? Para quantos Jesus disse isso? E para quantos Jesus diz, vem aqui que eu vou te curar? Eu vejo Jesus dizendo assim, ó, perdoados estão os seus pecados, vai, a tua fé te salvou. Eu quero sim ser limpo. Levanta, pega a sua cama e anda. É isso que eu vejo Jesus dizer quando eu folheio, quando eu paro para olhar o ministério de Cristo. Talvez você nunca tenha parado para se perguntar por que ele fala perdoados estão os seus pecados. E várias vezes para várias pessoas. A cultura da época, a crença judaica, determina que só Deus pode perdoar pecados. Jesus está declarando o reino do Pai. Está declarando quem ele é quando ele diz perdoados estão os seus pecados. Ele está demonstrando a autoridade que tem sobre si, uma autoridade divina, que não é uma autoridade terrena. Pois é. E sobre as palavras de Jesus, cegos veem, paralíticos andam, surdos ouvem, fluxo de sangue é cessado, endemoniado é liberto, pesca maravilhosa acontece, pão multiplica, peixe multiplica, tempestade acalma, vento cessa. Lembra no começo? No começo desta palavra, eu disse o quê? Sobre a autoridade de Jesus. Porque ele tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. Eu e você que somos limitados. Quem disse para você que a sua causa impossível é impossível para ele? Para ele, não há impossibilidade. Essa é uma palavra que não há no vocabulário do Senhor. E esse é o nosso Deus. Só que nós precisamos entender que ele faz como ele quer. Do jeito que ele quer. Na hora que ele quer. Nunca viu Eclesiastes 3? Você nunca leu Eclesiastes 3? Nunca ouviu falar de Eclesiastes 3? Cada momento que nós vivemos é um mover de Deus nas nossas vidas. É uma preparação do Senhor para algo maior que está por vir. E que está às portas, que nunca esteve tão perto. Eu não preciso entender. Eu preciso ter fé e crer. Porque aquele que crê vai ver a glória de Deus. Qual é o maior mistério da nossa fé? Acaso não é ver o céu se abrir? O soar da trombeta? Receber um corpo transformado? Mas precisamos estar despertos e ouvir o que o Espírito Santo diz a nós nesta noite, nesta hora. Sem fé, não vai dar certo. É necessário, irmãos, que nós venhamos a praticar a fé. Irmã, eu faço tantas coisas. Amém? Eu não estou aqui para questionar a sua fé. Eu estou aqui para dizer para você que nós precisamos ter uma fé viva e que essa fé tem que reviver todos os dias dentro de nós. E aí? Irmã, eu tenho tantas obras, eu ajudo eu faço isso. Eu já cuidei de adolescente, de jovem, de irmã, de não sei o quê. Eu vou ali, eu sou missionário, tá bom.
Mas e a fé? E na hora que você precisa defender a sua fé? E na hora que você passa por um caído na rua, você distribui a fé que você tem com ele? Ou você retém ela para você? Jesus sempre foi simples. E ele é o mesmo. Jesus nunca foi ostentoso. Jesus viveu na simplicidade todos os dias. E ele sendo quem ele era, joelho no chão, coração ao alto, altas conversas com o Pai, porque a oração é isso, é uma conversa com um Deus que nos ama. Oração não é palavra bonita. Em todo tempo, Jesus viveu a fé e guardou a sua fé. Quando ele fez do barco de Pedro o primeiro púlpito da história, Pedro está cansado. Mas a fé que havia em Jesus contagiou Pedro. E ele vai lançar a rede. Sobre a tua ordenança, sobre a tua palavra, sobre o teu comando. É assim que Pedro responde. Pois é. E a nossa fé? Vou voltar a dizer a você, amado irmão. Sem fé, não vai dar. Não vai acontecer. Sem fé, o seu milagre não chega. Sem fé, a palavra que o Senhor liberou para você, vai ser complicado dela se cumprir. Porque você precisa ter atos de fé. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, amém. Ok, não tem problema nenhum. Só que você precisa entender que o mistério do grão de mostarda não está no grão. Está no fato de que ele é duro, firme, sólido, ainda que pequeno. Está no fato de que ele vai ser lançado. Vai passar por todo um processo. Vai germinar, vai ter que ser regado. E quem rega as nossas vidas, acaso não é o Espírito Santo? E aí ele vai crescer. E aí o pé de mostarda dá um arbusto mais ou menos de uns 5 metros de altura. E eu tenho 1,54. E olha quanto o grão de mostarda é menor do que eu. E aí ele dá flores. E aí ele dá fruto. E o fruto tempera. Não entendeu? Eu vou ser um pouquinho mais clara para você mastigar isso. Você foi chamado para ser sal. Então, pela fé, em nome do Senhor Jesus, se posicione e tempere os que estão à sua volta. Tempere essa terra seca aí fora. Quem dá o crescimento é o Senhor. E nessa noite, pela fé, eu te convido a encher o seu embornar. Olha que coisa linda. Muitos aqui nem sabem o que é o embornar. Fica aí para você descobrir o que é. Com sementes de fé. E saia a semear. Não importa o terreno. Só semeia. O Senhor nos chamou para isso. Para semear. Para cumprir o ID. Com fé e com determinação. Não necessariamente o agricultor se alimenta do arroz que ele plantou. Mas quantas pessoas não morrem de fome por causa do arroz que o agricultor plantou? Seja você um instrumento de fé do Senhor para levar alimento ao caído, ao perdido e ao necessitado. Deus abençoe a sua vida. Que a paz do nosso Senhor seja com cada um de você. Que o amor dele transborde sobre as nossas vidas. E que a fé em nós seja acrescentada para que nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.